Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos no ar com o programa Conexão. Bom dia você que está em casa, ou no trabalho, ou ainda dirigindo seu veículo, ou nos acompanhando pelas ondas da internet no radiofmz.com.br. Hoje no programa Conexão vamos falar com a senhora Polônia Altoé Fusinato, uma vendanovense que hoje mora em Maringá, no Paraná. A entrevista será conduzida pelo nosso querido Chico Zandonati. Polônia conta sua história desde a saída de Venda Nova, a viagem a Maringá, seus estudos e constituição de sua família. Atualmente, Polônia está finalizando um livro da história da família Altoé, em homenagem ao legado de trabalho, persistência e fé dos antepassados. Fique ligadinho conosco e vamos conhecer uma linda história dessa vendanovense, Polônia Altoé Fusinato. A gente vai para um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Bom dia a todos os ouvintes, a você que nos acompanha aqui na FMZ. Nós estamos aqui hoje naquela velha frase: senta que lá vem história. Bom dia, dona Polônia Altoé Fusinato. Bom dia, e bom dia para o pessoal de Venda Nova, onde eu nasci e saí daqui com 14 para 15 anos. Você foi para onde? No Paraná. No Paraná. Eu fui para lá com a Regina Falqueto, casada com Antônio Lourenço Altoé. E eu sou prima do Francisco, que foi na Guerra da Itália. E quando ele voltou, viu propaganda do Paraná, que era terra boa para café e tal. Então ele foi numa viagem com o tio Guerino Altoé e o papai, Ernesto Altoé. Ernesto, eu lembro. Foram para lá para uma viagem de conhecimento, ver como é que era a terra. Não compraram, deixaram uma reserva lá, mas não compraram. Depois, o Francisco, quando foi em 50, ele mudou, ele era casado com a Elida Lourenção. E já tinha a filha Nair e o filho Nemésio. E foi com a família, mudou para Maringá. E junto com ele foi o Iolindo Altoé, irmão do Francisco, casado com a gente chamava ela de Josefina, mas o nome dela era Zeferina Lourenção, prima da Elídia. Sim. E lá eles fixaram residência. Quando chegaram lá não tinha nada. Onde hoje é Maringá. Onde hoje é Maringá. Maringá foi emancipada em 1947. Em 1957 já era bispado. Ela cresceu muito rápido, porque foi uma cidade planejada. A coisa que me encantou quando eu conheci Maringá, tudo gira em torno daquela catedral, né? Parte daí as várias ruas. E as ruas são avenidas, grandes avenidas que atravessam de norte a sul e vice-versa, e também de leste a oeste, a cidade. Grandes avenidas, né? Sim. Então, lá a gente, para andar de carro, a gente prefere ir nas avenidas que tem mais segurança. Sim. E aí, você saiu daqui, foi para lá. Como que você foi parar lá? Além por causa dos parentes, é claro, mas... Sim, é o seguinte, o meu pai foi casado 3 vezes e 3 vezes ficou viúvo. Então a primeira esposa dele era a Santa Olívia Falqueto. E ele ficou casado 8 anos com ela e tinha 3 filhos, o Geraldo e a Tereza, que casou com Cevolani, e o Angelim. E aí ela faleceu, ela teve um aborto de gêmeos no 8º mês de gestação,
E aí ela faleceu, ela pegou chuva no último dia da dieta e faleceu de pneumonia. Olha. Aí ele ficou viúvo 2 anos e casou com a minha mãe, Angelina Maranguanha. Daí, moraram sempre no casarão junto com um bando de gente. Sim. E houve época que tinha 36 pessoas morando lá, com crianças e adultos. Era um costume deles. Era. E aí, a tia Regina cuidou da sogra, ela casou em 1917. E a sogra faleceu em Elisa Lourenção, que é a minha avó. Sim. E ela faleceu em 1919. E a tia Regina virou a patriarca da família. Meu avô cuidava da finança e tudo, mas ela era administradora da casa, casada com o filho mais velho dele. Sim. E aí, com essa perda, a minha mãe também morou no casarão, ficou 3 crianças que quando a minha mãe casou, ela cuidava um pouco. E depois ela deixou 4. Então a tia Regina que nasceu, todos os filhos do tio Antônio e tia Regina nasceram no casarão lá, que eu chamei de casarão, porque onde era a fazenda ali. Sim, sim. E aí ela sempre foi como uma mãe pra gente, ela cuidava da gente. E a Tereza, minha irmã, que tinha uns 15 anos, quando a minha mãe faleceu, ficou responsável por 3 crianças, o José, o Pedrão, que faleceu o ano passado, exato, e eu. E a tia Regina ficou responsável por um menino que nasceu com 700 gramas, o Tarcísio, e ela criou esse menino. Então tem história muito interessante aí sobre o que ela andou fazendo para poder criar esse menino. Só para a gente se orientar aqui, os ouvintes, né? O casarão era um pouquinho para lá do campo de futebol, hoje do campo do Rio Branco, para pouco mais para frente. Né? Ah, mais para frente. É na virada, quando você vai lá para o Clínio. Sim. Clínio Sandonade. Sim. Então, é naquela entrada ali, o casarão era atravessado ali. Tem um terreirinho de café ainda perto ali. E aí, como é que a senhora foi parar lá em Londrina? Em Londrina não, foi para Maringá. Maringá. O Francisco mudou-se, Olindo, os 2 filhos do tio Antônio, em 50. Daí, quando foi em 51, o papai voltou para o Paraná, junto com o Geraldo, para ver se conseguia aula, porque ele tinha ficado no seminário todos esses anos. Ele já tinha feito filosofia, sim, teologia, e aí ele não encontrou aula porque não era reconhecido pelo governo? Não era isso não. Ele era reconhecido e saiu com o diploma de pedagogo, não. Bom, ele podia dar aula, né? Ele podia dar. Ele saiu com diploma que podia cuidar de escola e assinar. Então ele foi para lá, não achou aula porque não tinha escola feita ainda, estava começando. Então ele voltou, mas o papai comprou um sítio lá e ele voltou para cá. Aí, quando foi em 1952, o Francisco veio buscar os pais, o tio Antônio e a tia Regina, a Zita, a Vitalina, a Savina e o Gervásio, que eram os filhos solteiros, e foi para lá. E aí, um ano depois, em 53, eles vieram para cá e a tia Regina falou, vamos passar um tempo lá comigo. E eu fui porque o papai ia para lá 2 meses ou 3 depois. E ele não foi porque tinha uma pessoa que trabalhava na terra dele lá e ele queria tomar por uso capião. Sim. Aí o juiz não deixou, falei, ele não vai conseguir, mas você não pode sair daqui. Então ele não foi. Aí ele disse que era para mim fazer o que o irmão dele falava, que estava certo. E eu fui ficando lá, trabalhei de doméstica 8 meses, depois trabalhei uns 14 no comércio, depois o meu tio era amigo de um catarinense, que ele era o banco do catarinense, ele não tinha banco lá, ele guardava dinheiro na casa do tio, porque ele trabalhava de garçom e ganhava muita... Era um restaurante internacional.
E vinha muito inglês, muito alemão ali, e ele sei que ele ganhava muita gorja, essa coisa. Aí o meu tio falou, por que você não namora com ele? Lá na tua casa tem tua madrasta e tua irmã que não se dão bem, e o ambiente não é bom, não sei o quê. Eu falei, mas tio, não tenho idade para isso não. Mas foi insistindo, eu acabei namorando o moço. Com 16 anos me casei. Eita! Me casei, já fui morar na minha casinha mesmo. E daí, quando eu fiz 18 anos, nasceu o primeiro filho, mais velho. Depois nasceu o Beto, que tocava muito por aqui, ele sempre vinha tocar, aquele era o Beto. E depois o Maurício. E lá a gente foi fazendo a vida, a gente trabalhava muito, tanto ele como eu. Depois de 17 anos que eu tinha saído do colégio de Campos aí, que o padre Cleto Calimã que me levou para lá, junto com a Cacilda, a Claudina. As Salesianas? Salesiana. Aí eu estava estudando piano, que ele quis que eu estudasse junto com os meninos. Os dois, um entrou com 5 anos, um com 6 para fazer piano. E aí, quando eu estava no 6º ano, me falaram que eu não podia receber o diploma, que era um diploma técnico, e precisava ter o ginásio e o científico. E então saiu um projeto lá, que aproveitava, em Maringá era tudo assim, gerente de banco, gente com posição, que precisava de estudo e não tinha, era todo mundo que foi da roça, formou a cidade lá, tinha gente de toda a raça do mundo ali. E aí a gente começou a estudar, e quando foi em novembro de 67 nós começamos, em janeiro de 72 eu tinha cumprido o ginásio científico. Aí entrei na faculdade de matemática, fiz também 3 anos e meio, depois fiz especialização mais 2 anos, ali na Universidade Estadual de Maringá. Depois fui mandada, fiz um concurso na universidade, entrei no departamento de física. Aí, de física. Aí fui em 82 eu fui pro São Paulo fazer mestrado no Instituto de Física da USP. Nossa. Fiz mestrado lá 4 anos, que era ensino de física. Física pura, né? Não é a física pura. É a física pura, mas no sentido que não o que ensinar, mas como ensinar. É um projeto novo aqui no Brasil. Acho que tem uns 40 anos agora. E aí prepara o professor com metodologia, com como mostrar a física no cotidiano, essa coisa. Porque você falar em um monte de equação e não entender o que ela significa, não adianta nada, você não aprende, né? Tá certo. Então a gente trazia física para o cotidiano. E depois, então, eu voltei, eu tive um câncer de mama em 88. Eu fiz cirurgia no Beneficência Portuguesa de São Paulo. E aí depois eu voltei para lá para tratar, e já tinha bolsa para fazer o doutorado, acabei fazendo lá de novo. Doutorado? É o doutorado na USP. Eita, ali, a USP ali perto da Marginal, ali embaixo, né? Não, é perto da Marginal Pinheiros. Porque ela é o Butantan. Altoé Fusinato. Conexão. Você está ouvindo Conexão. Estou conversando aqui com Dona Polônia Altoé, contando histórias da Dona Polônia Altoé Fusinato. E aí a senhora teve os filhos. Como é que a senhora começou a gostar de música? O meu pai me ensinava aqui, os meus irmãos me ensinavam. Eu cantava no coral aqui. E era naquela época, se entrava no coral Santa Cecília só quem sabia ler música. E eu aprendi música aqui. E por isso que eu fui estudar piano, porque os meus meninos estudavam, e quando eu estava lá na cozinha fazendo comida ou alguma coisa, eles erravam a nota, eu dizia, isso não é natural, isso é um bemol, ou é um...
E os seus filhos tocaram para frente o mundo da música ou não? Não. Não, né? O Anselmo é agrônomo, ele trabalhou na Elanco, na Lili, sei lá, vários, né, multinacional. E o Beto, ele fez engenharia química. E o Beto aproveitou mais da música, que ele começou a trabalhar com a engenharia há muito tempo, depois ele passou para acústica. Aí ele comprou um decibelímetro e media sonoridade e dava aula de tecnologia numa escola de sonografia, música e ambiente, acústica, ambiente, essa coisa. Então, esse viés de ensino técnico é um pouco de auto-é isso. É. Deixa eu contar a história. Tem um colega de seminário, o Elcio Auto-é, e o Elcio Auto-é tinha uma coisa que eu ficava assim, como é que pode um negócio desse? Passando a equação do segundo grau assim, antes de acabar embaixo, para as pessoas dar 7 isso aí. Pronto. Ele era intuitivo. Ele tinha uma intuição. Ele olhava assim, agora eu estou vendo de onde é que ele saiu. É dos auto-é isso. Então, mas o cálculo mental, eu dei aula de matemática para engenharia muito tempo na UEM, e eu aprendi com meu pai a fazer conta assim de cabeça, que eu passava para engenheiro, você faz assim assado, e você arruma a conta logo. Ou eu ia num comércio, pegava alunos que eram meu. Eu dei aula no ensino médio muito tempo também, e na universidade, nos 2 lugares. E aí eles iam fazer conta comprava 2 metros de pano, 25.500, e não sabia. Falei, pelo amor de Deus, dá 26. 56, 2 metros, você não vê. 25 mais 25 dá o quê? 50. Aí fazer os inteiros, depois os outros, e somar rápido. Tá certo. E a senhora se aposentou? Eu me aposentei em 2008 na UEM, com 31 anos de trabalho lá. E eu tinha levado um mestrado nessa área que eu te falei aí, de ensino de ciência, e que depois, no primeira turma, já passou para doutorado. Então tem mestrado e doutorado. Eu ainda oriento mestrado e doutorado nessa instituição como voluntário. Eu não cobro nada, não recebo nada, mas eu tenho um bom salário de aposentadoria, então para mim isso não faz diferença. O que te trouxe, além da saudade, para você vir aqui? O que você está fazendo? Está escrevendo um livro? É isso? Eu estou escrevendo um livro cujo objetivo na minha vida, eu sempre pensei em homenagear os nossos antepassados, porque eles tiveram uma vida bastante difícil. Dura vida. Dura, difícil, e uma persistência. E assim, aquilo que mais me orgulha da família, dos nossos antepassados, é a fé. Eles sempre tiveram muita fé, muita persistência, muita coragem e vontade de trabalhar. Nunca fugiram disso aí. O meu avô veio da Itália com 14 anos, ele trabalhou na construção da estrada de ferro de Vitória, Cachoeira e Itapemirim. Essa constatação, eu e o Benjamin, saudoso Benjamin, nós queríamos saber onde é que eles arranjaram dinheirinho para comprar essas fazendas todas aqui. Então eu te digo, o meu avô era filho da Giovanna Rui. A Giovanna Rui tinha casado com o Giovanni Toy, porque não era Altoé. Não, era Toy. E aí o sogro dela morreu na guerra, e o marido também, na guerra de Junção da Itália. Sim. E aí ela morava com a sogra. Ela já tinha uma filha que ficou lá, Augusta, parece. Essa a gente não conseguiu dados dela. E
E aí ela veio com o filho mais velho, que tinha 19 anos, não sei, Antônio Giuseppe, uma coisa assim. Eu não me lembro bem porque é muito nome. Muito nome. Né? Daí a segunda filha era a Ângela, que casou com o Noninho Brioski, que a gente fala. E o terceiro era o Ângelo, que tinha 14 anos. Ela tinha 17, o outro 19, 17, 14, e tinha o pequeno, que chamava Giuseppe também. A gente se perdeu bastante com o nome. Era um tal de morrer um e botar o mesmo nome no outro. Olha. E veio aqui na fazenda do Providência trabalhar junto com os escravos na lavoura de café. Levava 2, 3 dias numa picada de mato para chegar até aqui. E ele foi juntando dinheirinho. Quando em 1888 aboliu a escravatura, os escravos se mandaram, porque não era bem tratado, né? E os portugueses ficaram com as fazendas aí, alguns imigrantes, alguma gente trabalhando, mas depois eles abandonaram a fazenda. Abandonaram. Aí o meu avô comprou a primeira terra ali, onde mora a Evangelina, mora a Alzira, você sabe onde é? Sim, eu sei. Então, e daí ele comprou um pedaço, mas ele não mudou logo. Eles vieram, todos os italianos que vieram, eles vieram em 22 Altoé, da família. E aí eles se firmaram, deram um lote para ele, deram ou não? E eles iam pagando depois com o trabalho, né? Eles ficaram tudo em Alfredo Chaves. Então aquele pessoal que é de Jaciguá, de Vargem Alta, e teve gente fazendo o centro também, teve gente da família para lá. Então eles criaram-se ali, e a minha avó, que é a Elisa Lorenzon, não era Lorenzoni, não. Ela veio 4 anos depois do vovô. Se ele chegou em 88, ela chegou em 80 ela chegou em 84. E ele ficou trabalhando e ganhando o dinheirinho dele. Ele comprou aí, eu acho que foi em 92, não me lembro bem a dela, hoje já tempo depois. E aí ele ficou tratando do café, plantando horta, fazendo casa, tudo. Ele trouxe a família quando já tinha a tia Augusta Pagotto, é a mais velha do meu avô. E depois o Lourenço Antônio, que é o segundo filho, primeiro filho homem. E depois, quando ele mudou com a família, a minha avó estava esperando a Luísa, que casou com o João Sossai. Então ali eu fui lá mostrar onde que era a casa, e lá ele ficou. Meu pai também nasceu lá. Que nasceu aqui no casarão foi o Pedro Altoé, a Pierina e a Celeste, que são os mais novos. Quanta história! Jesus de la Corona, mamma mia, que histórias! Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo e rapidinho a gente volta com o Chico Zandonati entrevistando a senhora Polônia Altoé Fusinato. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Você está ouvindo Conexão.
Estou conversando aqui com Dona Polônia Altoé, contando histórias de Dona Polônia Altoé Fusinato. A senhora está em que altura do livro? Estou no último capítulo. Opa! Falando porque assim, o primeiro capítulo a gente fala da Itália, onde eles viviam, como vivia. O segundo capítulo já é da viagem e como eles chegaram ali no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, depois vieram para Benevente. Sim. Alfredo Chaves, né? Não. Hoje Alfredo Chaves, mas aí eles pararam lá onde é Anchieta. Anchieta. Uhum. E depois subiram o Rio Benevente e tiveram que andar mais 400, metros, quilômetros, morro acima a pé, e foram parar no meio do mato, que só tinha um barracão lá, não tinha nada do que prometeram. Nada, isso é verdade. Não tinha dinheiro, não tinha nada, e foram ficando. E aí ficaram num barracão ali, mas eu falei que já começaram com cooperativa naquela época. Eles faziam o seguinte, como era, acho que tinha adulto, tinha o noivo da Ângela, ela, o irmão dela já era 3 ali, a Giovana, 4. E depois tinha mais 4 filhos da Augusta Ana, que a Augusta Ana era a sogra da Giovana, que era a mãe do Ângelo Altoé. Essa história, ela homenageia, né? Nós estamos aqui ao lado da avenida que liga o centro de Venda Nova e vai em direção a Bananeiras, que chama Ângelo Altoé. Pois aí eu não sabia que chamava. É Ângelo Altoé. E lá, do lado de lá, vim de lá para cá, tinha do seu Amadeu Venturim, que foi o primeiro daqui da região. Não o primeiro de Venda Nova, foi o Ângelo que chegou aqui. E o primeiro da região foi o Amadeu. Da região de São João. São João. Aqui. Ele foi lá e ninguém, só o Ângelo que falou, tá bom, então nós vamos lá. Vamos para ver essas terras aqui. E aí veio para cá e comprou ali, né, então. E aí a gente sabe a história. Mas é muito interessante essa união, não essa união, não é propriamente união, mas essa entreajuda deles. Mas isso foi fabuloso, como eu estou te falando que eles faziam uma cooperativa. Sim. Eles iam num lote, derrubava tudo aquilo e fazia a casa daquele primeiro. Depois ia no segundo, ia no terceiro, e assim nas plantações eles faziam também. E se ajudavam entre si. Sim, E era de uma família só. Para Augusta Ana era ou mãe, ou era sogra, ou era avó dessa turma toda que veio. Eles trabalharam na estrada de ferro que liga a Vitória, depois de Vitória o Rio, né? Que era Vitória até Cachoeiro o Rio. E aí eles juntaram o dinheirinho. Juntaram. E como te falei, como o mais velho, ele era o patriarca da casa, tinha que prover a família, casou, ficou lá. Ele, o Ângelo, trabalhava por aqui e juntava dinheiro, ajudava a família, mas ele foi juntando dinheirinho. E foi anos, né? Porque eles chegaram em 80, ele tinha 14 anos. Se ele mudou lá em 94, ele levou muito tempo, né? Sim, para juntar o dinheirinho. Então, mas ele não comprou a fazenda inteira de uma vez, depois foi comprando. Os Altoé não tinham, as famílias tradicionalmente aqui, antigamente, tinha apelido. Porque eles trouxeram da Itália alguns apelidos que a gente nem sabe quais. Por exemplo, os Andonadi eram os Marmin. Você fala, me vai de Marmin. Marmin era os Andonadi. Volpim era os Pisol. Sim, eu me lembro disso. Delar Melinda era o Penacho. E o Sossai era Pegoré. Era interessante esses apelidos. E o Altoé? Altoé não achei um apelido, não. Eu também não conheci, não. Conheci não o apelido do Altoé, não. Mas interessante, muito interessante. Então, mas o que a gente pensou nesse livro, depois a gente escreveu, quando eles vieram de lá, aqui em Venda Nova, o que foi acontecendo aqui, quem que veio para cá, e a ligação das famílias. Então, a família do Ângelo Altoé é ligada com a família do Briosco por causa da irmã dele, que é a Ângela.
é ligada com Lorenzon porque a mulher dele é Lorenzoni. Uhum. E é ligada com os Falqueto porque os filhos foram casando com Falqueto. E é interessante, ó. Sim. Então a gente escreveu alguma coisa, um pouco de cada família, mas não dá para entrar. Mas o que a gente teve assim o capricho de fazer é ver quem veio de lá, quem é que está aqui, quem é que está em Jaciguá, quem é que está. Então a gente fez as genealogias, as árvores genealógicas, né? E é muito interessante que tem um livro, não sei se a senhora conhece, Dom Pedro Maria Lacerda. Ele fez uma viagem pastoral. Não conheço, não. A diocese, a sede era o Rio de Janeiro, Santa Catarina era da diocese e o Espírito Santo. Então ele saiu do Rio de Janeiro, veio até na foz do Rio Itapemirim, que é esse rio que banha aí Cachoeiro, né? Sim. E ele era navegável até Cachoeiro. Tem umas coisas muito interessantes nesse livro. Uma delas é quando ele chega lá e ele faz um diário minucioso. O diário dele, dessa viagem, deu 640 páginas no livro. É um negócio fascinante. E lá, quando ele chega ali em Cachoeiro Itapemirim, ele olha para cima, já começava uma vilazinha lá, que depois seria Cachoeiro Itapemirim. E ele escreve assim: como vão fazer uma cidade num lugar tão quente? Já era. Não. 1886. Pensa bem, é por causa de muita pedra. Ele gastou um ano. Ele passou por aqui, subiu aqui a Serra do Engano, que a gente chama, e foi até Afonso Cláudio. 1886. Aí depois ele voltou, ele gastou um ano, e depois ele estava lá no Rio de Janeiro, acho uns 3 anos depois, ele veio a falecer. Mas ele escreveu 3 viagens, uma delas aí na região de Aracruz, e outra lá na região do Nordeste. Essa da região do Norte do estado, né, foi perdida, então a gente não sabe. Mas é fascinante. Ele coloca assim, imagina, 1886, 10 horas e 42 minutos, nós atravessamos o rio Viçosa, não sei quanto. E aí, nós ficamos sabendo, por exemplo, que o nome Venda Nova é dali, perto da onde morava os Andonade ali. Sim. E ele chega lá, fora assim, e fala assim: vejo uma venda que está abandonada e que todos chamam de Venda Nova por aqui. Era lá. Nossa. Coisa interessante. O que é fazer um diário? O que é escrever? O que é anotar? O que é fazer? Porque isso aí a gente faz muito na pesquisa, né? Você está vendo Sim. o que está acontecendo, se aplica algum método, alguma coisa, vê a reação das pessoas, vai anotando. Vai anotando. Nós ficamos sabendo que aqui perto de São João de Viçosa tem uma área, uma vila aí, que agora chama-se Bicuíba. Em 1886 chamava Bicuíba. Porque vários nomes dessa região aqui foram os portugueses que deram, né? Providência é um, Pindobas é outro, Bananeiras é outro, Bicuíba é outro nome. Olha só. Foram todos nomes dados pelos portugueses nessas suas fazendas que depois eles abandonaram e foram embora. Esse livro é muito interessante. Eu vou arranjar esse livro para a senhora. Porque esse livro está com edição esgotada, o governo do estado que patrocinou. E ele esgotou, e aí quem tem guarda como uma relíquia, que é muito bom. Então, uma coisa que eu queria te falar da história, depois que a gente descreveu aqui Venda Nova, mais chegando da família Altoé, né? Aí a gente descreveu quem foi para o Paraná. Nós fomos em 29 netos Não, 29 pessoas, porque neto tinha o filho foi 2 filhos do Ângelo. Foi o Antônio Lourenço e o Guerinho Altoé. O meu pai foi só comprar terra e ia visitar sempre a gente lá, mas da parte do Ernesto foi o Geraldo e eu. Geraldo que tinha saído do seminário, e eu que fui lá, trabalhei e depois eu estou na Catedral desde que nós fomos para lá, 1972. E 1953 nós fomos para lá. E a gente está lá ainda hoje. Eu fiz todo o curso de música, canto, de piano e canto.
E aí a gente queria saber quantos netos tinha, o avô tinha. Então a gente contou 11 filhos, 6 mulheres e 5 homens. Contamos todos os filhos desse, deu 310 aqui em Venda Nova. E nós lá agora estamos contando os netos, não, os bisnetos, os trinetos e os tataranetos. Então a gente está escrevendo, já escrevemos parte do Antônio Lourenço, dos filhos dele, que tinha 7 lá. E eu descobri uma coisa que, pela minha memória, que nem os filhos e irmãos sabiam. O Antônio e a Regina teve uma menina depois do Iolindo, que acho que morreu de meningite, e ela estava na foto. Eu falava, mas quem que é essa menina? Quem que é essa menina? Eu perguntava, eles falavam, desconversavam, porque não contava as coisas pra gente, né? Não, tudo era tudo tabu. Era muito escondido, tudo era muito... Nossa. A gente fala assim, não é que a gente era reprimido, não se falava sobre isso. Não se falava nem perto de criança, se falava em coisas assim íntimas e não se falava. Mas você falava o dialeto bem? Não, eu falava mais ou menos. Eu cantava muito com meu pai. Sim. Nós cantávamos na roça, direção do café, direto. Mas e você vai se afastando e você perde. Eu aprendi o francês por causa do doutorado. Eu também aprendi francês, que eu não sei mais nada. Não sei mais nada. Eu lia fluentemente francês, mas não sei mais nada. Eu toquei um concerto na minha formatura de piano. Agora eu não sabe mais, só as músicas de igreja que eu tiro a melodia, porque eu tinha 3 em casa formados em piano. Era a Regina, que é a filha do Zé, né? E o Anselmo e o Beto. E o Maurício tocava violão. Então eu fiquei com a regência e deixei eles com a... Tinha o coro lá, o coro da igreja da onde a senhora regia? Da catedral. Da catedral? Mas... Aquela catedral, ela é bonita, exótica. Eu fiquei encantado. A acústica dela é boa? Péssima. É péssima? Eu imaginei. Mas isso é assim. Olha, essa sala é quadrada. Eu estou falando, a minha voz bate lá e volta, você ouve. Agora, se for redonda como aqui, ó, lá é isso. Se vai uma daqui bate lá, ela volta para cá. Se bate aqui, volta para cá. Onde encontra, daí é um chamam nó. Aí você não ouve nada. E lá é terrível isso. Eita, Maringá hoje tem uns 500 mil habitantes. Não chega, mas... Tá próximo. Tem muito, né? Maringá virou um centro muito bom de cultura. Cultura, né? E de saúde. Muito, lá se faz transplante direto. Eu estou aqui conversando com Dona Polônia, não é Dona Apolônia, não, Dona Polônia Altué. Como é que você achou esse marido? Perdido lá na... Ele era amigo do tio Antônio. E o tio Antônio era o que eu te falei, que era o banco dele. E o tio Antônio falava, bom jovem. Por que você não forma sua família? Eu falava, tio, não tenho idade para isso não. Mas foi insistindo. O que mais me alegrou disso tudo é que eu voltei para casa, eu tinha 2 filhos quando eu vim visitar o papai. E aí os 2 se deram que, nossa, o papai adorava ele, e ele fazia tudo que ele podia para ele. Então, para mim foi uma alegria, porque... Essa aceitação, né? Quando eu vinha para cá, é tudo de ônibus, né? A primeira vez a gente veio de avião acho que até o Rio. Depois viemos de ônibus. Meu Deus! Mas para ir para lá, nós saímos daqui segunda-feira de trem, com aquele Maria Fumaça, andava a pé, você ia mais rápido, né? E nós chegamos lá no sábado, saindo de uma coisa entrando na outra. Era muito longe. Assim, ó, nós moramos eu me casei,
tive os filhos, cresceram os filhos, não tinha 1 centímetro de asfalto em Maringá. Era uma poeira. E aquela terra meio avermelhada. Dava uma poeira assim, levantava. O Polônia, uma mensagem de quando você estuda a vida desse pessoal todo, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Eu digo para todo vendanovense, para todos os que são descendentes de algum europeu, de algum estrangeiro, que esse povo foi muito corajoso, de muita fé e muita persistência, coragem, principalmente as mulheres, que para a comunidade italiana não tinha muito valor. A gente não votava, a gente não decidia nada, o dono da casa era o homem, a mulher era só o adendo, mas as mulheres foram muito fortes, trabalhavam em casa, não reclamava, fazia muita tarefa que ninguém conhecia. Lavar, passar, costurar, tudo em casa, e ainda ajudava na roça. E não era só aqui, na Itália era a mesma coisa. Então eu digo para eles, agradeça a Deus a família que nasceu, porque a família tem princípios, tem verdade e tem firmeza de caráter. Né? Eu tenho conhecimento que daqui de Venda Nova tem gente já esparramada pelo mundo inteiro. Tem sim. Então isso é gente do bem. Sim. Então a gente sabe que Deus deve amar muito essa localidade aqui, porque são as pessoas que o amam também. Muito. Então isso é sagrado. Conexão. Eu agradeço, Polônia, agradeço profundamente esse momento que nós passamos juntos aqui, contando um pouquinho das histórias dos antepassados, aguardando ansioso o seu livro. Sim, se Deus quiser, até o fim do ano ele está pronto. Está pronto, então. E é sempre uma recomendação que as pessoas guardem a história das suas famílias, né? Exatamente. Não precisa escrever um livro, mas vamos nos reunir na Páscoa, vamos lá em casa fazer um almoço, etc. Chega lá, conversa sobre a família, sobre seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, aquele conhecido, aquela pessoa que morava perto. Conversem sempre isso com os seus netos, com seus filhos, com outras pessoas menores, outras pessoas que estão ali, para que se mantenha viva a história, né? E principalmente que me faz um bem para a alma vir aqui, quando eu vejo os filhos tão atenciosos com os pais, carinhosos com os pais, com os avós. Isso é uma preciosidade hoje. Sim, isso é uma pérola. Estamos num mundo complicadinho. Estamos complicadinho. Mas é assim, vamos tocando a vida. É isso aí. E demo avanti. Andiamo via. Obrigado e até outro dia. Se Deus quiser. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.